Meus irmãos, eu conheci o reverendo Knight agora há cerca de um ano, através do Kleber. Confesso que foi uma grande honra, além de muita alegria, principalmente porque estávamos numa semana, 2 semanas de estudos, e é sempre muito difícil, com uma série de tarefas, e o Kleber me apresentou, e graças a Deus aumentei no rol dos amigos, dos irmãos, daquelas pessoas que já começamos a amar muito rapidamente, o ministro de vocês, o anjo da igreja. Oro a Deus pela vida dele, pela vida da família, oro a Deus pela vida de cada um de vocês, desse ministério tão precioso que ele desenvolve. Me falou que já trabalha aqui há cerca de 19 anos. Isso é muito precioso. Então eu quero expressar a minha gratidão a Deus pela vida dele, pela vida do Kleber. Quero estender a minha gratidão ao conselho da igreja, que gentilmente, com o reverendo Knight, me estendeu esse convite, um convite muito honroso. No começo, eu disse a ele que tinha algumas dificuldades, mas se o Senhor permitisse, estaria aqui com muita alegria, participando dessa festa tão bonita e abençoada dos 64 anos de organização desta igreja. E que alegria ver uma igreja tão dinâmica, uma igreja estruturada, com o seu grupo de cântico, com as suas crianças, com o seu belíssimo coral e com essas irmãs preciosas que estão recebendo carinhosamente a menção honrosa nessa data, por serem membros fundadores da igreja. Que Deus enriqueça muito e prolongue a vida de vocês. Eu trago o abraço da minha igreja, Memorial Igreja Presbiteriana, em Diadema, e agradeço muito a Deus por poder participar desta festa tão preciosa para todos vocês e agora também para mim e para minha família. Quero, meus irmãos, convidá-los a que deixem suas Bíblias abertas no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Deixem o texto aberto. Eu vou utilizar um fragmento desse texto para a matéria que quero discutir com os irmãos nesta noite. Lá pelo versículo número 9, nesta belíssima parábola, o Senhor Jesus, ele, narrando a parábola, diz que o rei manda os servos: ide, pois, às estradas e encruzilhadas, convidai para as bodas do Senhor a tantos quanto, ou a quantos encontrardes. Está no versículo 9. Amém. Amém. Querido Deus, a Tua palavra está aberta, a Tua palavra inspirada é santa, e ela, Senhor, nos fala profundamente. Não seria e não é necessário, Senhor Deus, até mesmo que homens possam intermediar a compreensão dela, porque, Senhor Deus, é poderosa e penetrante, é penetrante como uma espada profunda, e revela, Senhor, aquilo que é da Tua vontade para o nosso conhecimento. Sustenta-nos e continue, Senhor, a nos alimentar com a Tua palavra bendita. Pedimos isso em nome do
teu Filho e nosso Senhor. Amém. Amém. Todos nós conhecemos bem essa história do capítulo 22. É uma daquelas belíssimas parábolas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele tem uma matéria específica para trabalhar com os seus discípulos, e nesta matéria ele quer apresentar facetas que não são apenas facetas e detalhes de pequena importância, mas de singular importância para a igreja e para os seus discípulos. Ele fala do seu reino, e o que ele diz a respeito do seu reino, da inauguração do seu reino, é muito rico. É necessário muito tempo para detalharmos aqui, texto por texto, interpretação por interpretação, até chegarmos ao fim desta matéria. Por isso me restringo ao versículo de número 9. E aqui o Senhor Jesus, ao se reportar aquela parábola, ele fala de um rei, que agora já no versículo 9 está bastante contrariado pelas notícias que os seus servos lhe trouxeram. E as notícias não são boas, porque há uma festa, e esta festa que o texto chama de bodas, ela foi promovida pelo Deus Rei. Ela foi promovida pelo Deus Senhor, que é Rei e que é anfitrião. E é uma festa a respeito do seu filho que está desposando. É uma festa com grande cerimonial. É uma festa com um banquete quase que incalculável. As pessoas estão agitadas. O Supremo Rei está atento a tudo aquilo que acontece. E já no adiantado da parábola, a narrativa do Senhor é esta, que o rei manda os seus servos pela terceira vez a trazer aquelas pessoas que foram convidadas. Mas por que já a terceira vez? Porque o Deus Rei, o Rei Senhor, o anfitrião, mandou buscar os convidados, aqueles que receberam os convites e receberam diretamente daquele rei. Era apenas anunciar que a festa estaria começando e que aquele era o momento para o ajuntamento. Não houve resposta. E mandou uma segunda leva de servos para outras pessoas, para outros convidados, e novamente a resposta, ela vem de encontro ao rei e o choca profundamente, porque também aquelas pessoas convidadas não aceitaram o convite, foram fazer negócios, foram cuidar do campo, da família e de tantos outros afazeres, e ignoraram o convite do rei anfitrião. E agora, pela terceira vez, ele manda os seus servos. Só que a ordem é diferente: saiam pelas estradas e encruzilhadas, convidai para as bodas a quantos encontrardes. Quero, meus irmãos, nessa noite tão rica, nessa noite também preciosa, quando nós estamos, à semelhança da parábola, participando de uma grande festa. Não é uma festa em que alguém está casando, mas é o aniversário da igreja de vocês. E vocês zelaram e zelam por isso. Houve reuniões no conselho para as tratativas a respeito desta data. O cerimonial foi elaborado, o coral foi avisado, os jovens foram avisados, todos os departamentos da igreja agora estão diante da iminência da festa acontecer, e é necessário que haja um sincronismo, porque são 64 anos, os convites foram feitos. Há diferenças
apenas para que os irmãos possam, por comparação, se aproximarem daquele evento que era realmente muito grande. Mas dentro de todos esses elementos, algo eu quero chamar a atenção, eu quero tratar rapidamente com os irmãos, porque tem a ver com aqueles servos que foram incumbidos pelo anfitrião para sair para as encruzilhadas. Há muita coisa para falar do anfitrião, há muita coisa para falar do Deus homem, há muita coisa para falar do Deus Senhor soberano, que é o grande construtor daquela festa. Há muito para se falar do seu filho, há para se falar também dos convivas, há para se falar, meus irmãos, de toda aquela abundância de comida e todos os preparativos feitos para aquela festa. Mas nós não temos tempo. Há o que se falar das estradas e encruzilhadas, mas nós não temos também tempo para isso. Mas eu quero destacar os servos que vão cumprir a ordem do Senhor, que vão buscar aqueles que estão diante do imponderado e do impossível, mas eles estão com as credenciais de um Senhor, de um rei, do dono da festa, daquele que inaugurou a festa, daquele que quer chamar os homens para a abundância e a fartura dos seus gastos. Aqui nós encontramos, portanto, uma menção muito clara, já desde início, a essa dinâmica, a essa mecânica do reino de Deus, porque é sobre isso que Cristo está falando. E Ele está falando que o Senhor, que é Deus, que é o dono da festa, que instala o seu reino, Ele chama os seus servos e manda para que busquem os convidados. É uma referência direta àqueles nossos irmãos do Antigo Testamento. Essa primeira ordem diz respeito àqueles homens que deveriam, sob a ordem de Deus, convidar o próprio povo de Israel ao arrependimento, o povo de Israel para uma intimidade, para um arrazoado, para uma vida de maior intimidade, de intensidade com o seu Senhor. É aproveitar das benesses do rei, é aproveitar da fartura do rei, é viver intensamente as delícias daquele rei. Mas o primeiro grupo de convidados, ele rejeitou. O grupo rejeita. E é isso que nós encontramos nas Escrituras. Talvez o melhor exemplo é Isaías. O Senhor está dizendo: quem enviarei, quem há de ir por mim? E o profeta desesperado, ele diz: se não há, Senhor, quem possa ir pelo Senhor e para o Senhor, deixa que eu vá. E o Senhor então separa Isaías. E o profeta diz: mas para quem irei? E o Senhor Deus diz a Israel. Mas Isaías, você sabe que Israel não vai se converter, Israel não vai ouvir. Ele diz: mas até quando, Senhor, e para quem objetivamente eu irei pregar o Evangelho? E Deus fala: para um toco. Existe um toco no meio de Israel. A árvore foi decepada, a árvore foi queimada, ela já não significa nada, ela já não vale nada, mas ela está no meio de Israel, e daquele toco está brotando. Há um broto ali, é um broto tenue, é um broto pequeno, é um broto infante, e é para esse broto que você tem que pregar. E o profeta sai, sabendo que no meio daquelas multidões, no meio daquele povo, o povo da promessa, o povo que tinha sido chamado do cativeiro, ele vai pregar, mas sem sucesso, e apenas um pequeno grupo vai ouvir. Homens chamados para a boda, mas rejeita. Depois nós observamos o profeta Ezequiel.
E você sucessivamente vai acompanhando todos os profetas, os chamados dos profetas, sempre convidando o homem para o arrependimento, sempre convidando Israel para arrazoar-se com o seu Deus, sempre convidando Israel para uma maior intimidade com o seu Deus, e o povo rejeitando. Passa-se esse período, e aí a parábola ilustra dizendo: um segundo grupo é chamado. E muitos autores acreditam que chegamos na era apostólica aqui. E novamente aqueles apóstolos, servos do Deus anfitrião, são chamados por Ele e agora enviados pelo próprio Deus que está entre nós para ir ao mundo e pregar o Evangelho. E aqueles homens saem pregando o Evangelho em Jerusalém, e o próprio povo, o Israel de Deus, rejeita. E eles vão além, eles crucificam o filho do rei, o maior dos servos, o maior dos pregadores, aquele que veio a serviço do rei. E há também rejeição. Outros homens especiais foram chamados. Quando nós lemos a história de Mateus, a história de João, a história de Bartolomeu, os evangelistas Lucas, o evangelista Marcos, a história, meus irmãos, do grande apóstolo Paulo, é uma referência clara a essa matéria. Os servos são enviados para convidar: vinde às bodas do Senhor. E aqui há uma evidência que esse convite é um convite para arrependimento, é um convite para um novo nascimento, é um convite para uma nova vida, é um convite para se instalar junto ao Deus da glória e a viver com esse Rei da glória, longe das decepções, da injustiça, da falência, da morte e de tudo aquilo que aterroriza os homens. Esses discípulos e apóstolos fizeram um trabalho inigualável, insuperados até hoje. Esses homens saíram por Jerusalém, por Samaria, por Israel, até os limites, entraram em outros países anunciando o Evangelho, e judeus continuaram negando, muitos gentios continuaram negando. E esses servos foram homens de extrema fidelidade ao Senhor. Mas há um terceiro grupo que o Senhor Jesus utiliza na sua narrativa. Não há diferença entre o primeiro grupo, o segundo grupo e o terceiro daqueles servos enviados. E aqui, meus irmãos, é necessário dizer que há um chamado irresistível para este serviço. Não são pessoas que se auto-apresentam, não são pessoas que acham que por ter algum tipo de qualificação, habilidade, que podem então se apresentar àquele Senhor e se colocar à disposição para fazer o serviço. O Senhor é quem chama os seus servos e os incumbe de um trabalho grandioso, difícil, áspero, mas que os anjos dos céus gostariam de fazer e não puderam. E aí nós começamos a ver a ação de Deus. Crianças ainda, jovens, de 17 anos, nos nossos dias, se apresentam às suas mães, aos pais, pegam-nos de surpresa e dizem: eu quero servir a Deus, quero fazer o seminário, quero fazer o IBEL, quero fazer um dos cursos aí, porque eu me sinto chamado para o ministério. Eu quero pregar o Evangelho de Cristo. E é evidente que é sobre esta matéria que Cristo está falando aqui. Estes servos são aqueles que pregam a respeito dele mesmo,
Esses servos são aqueles que levam a mensagem de salvação, são aqueles que convidam o homem pecador para o arrependimento. Esses servos são os evangelistas, são os missionários, são os pastores, são os presbíteros, são bispos, são diáconos, são pessoas comuns que saem diante de Deus com a responsabilidade de pregar o santo evangelho. E aqui, meus irmãos, nos deparamos com alguns deles que eu gostaria de citar aos irmãos nesta noite. Não gostaria de cansá-los, mas é necessário citá-los. Policarpo foi um desses que foi enviado por Cristo para chamar o homem ao arrependimento e fez isso até aos 86 anos da sua vida. Inácio de Antioquia, Justino o Mártir, Irineu de Lyon, que saiu das suas terras, da sua região, do meio dos seus, e foi convidar homens pecadores ao arrependimento no sul da França, ali nos primeiros séculos da era cristã. E esses homens, eles iam por estradas, por encruzilhadas, e eles estavam, na verdade, convidando: vinde às bodas do Cordeiro, e convidavam a tantos quanto encontrassem. Esses homens, meus irmãos, foram homens credenciados por Deus, eram homens dotados de muitas capacidades? Não, eram homens comuns. Se pegarmos um Orígenes, é um homem comum. Se pegarmos, meus irmãos, Pantenos, é um homem comum. Tertuliano é um homem comum. Se pegarmos e se analisarmos friamente a história até mesmo de um Atanásio, o gigante de Niceia, era um homem comum. E esses homens vão, e esses homens qualificados por Deus saem pelas estradas, pregam o evangelho de Cristo, convidam os pecadores ao arrependimento, e fazem isso no campo da evangelização, fazem isso no campo das traduções bíblicas, como foi o caso de São Jerônimo, fazem isso no campo da teologia, como foi Santo Agostinho, da exegese, como foi João Crisóstomo, da grande habilidade intelectual e teológica, como foi o próprio Atanásio de Alexandria. Eram servos que se levantam após os profetas, após os apóstolos, e que agora na história, no decorrer da história, conforme o grupo de cânticos, o grupo de louvor cantou, no decorrer da história, eles vão demonstrando o amor de Deus e o chamado de Deus ao arrependimento. Homens que o mundo não eram dignos. Gregório de Nissa, Nazienzo, Basílio de Cesareia, os pais da Capadócia, influenciaram toda a região de Bizâncio, toda a região da Ásia Menor. E esses homens agora, eles estão dizendo: o Evangelho já fez tanto na região de Constantinopla, que é o novo nome para Bizâncio, que o artesão, se você pedir para ele amolar uma faca, ele está falando sobre a substância do pai que é igual à do filho. Se você pede para um alfaiate dentro de Constantinopla um pedaço de tecido, ele está dizendo que o Espírito Santo procede tanto do Filho como do Pai. Eles desenvolveram uma teologia, uma linguagem teológica, e estão fazendo e falando teologia o tempo todo, e isto porque estes servos de Deus entraram na região da Ásia Menor, na região do Bósforo, na região da Pérsia, por estradas, por encruzilhadas, e estavam agora anunciando o reino de Deus para aquelas pessoas. Mas houve, meus irmãos, servos
que, cumprindo a ordem do Senhor, saiu com muitas dificuldades. O Senhor disse: ide pelas estradas, ide pelas encruzilhadas, convidai às bodas a quantos encontrardes. E lá estava um jovem, capturado pelos terríveis godos, chamado Úfilas, uma criança. E Úfilas está no meio dos godos, homens sanguinários, guerreiros, diante dos quais as legiões romanas tremiam. E Úfilas, com a sua inocência, mas com a sua força cristã, entendendo que era servo e que deveria ir pelas estradas encruzilhadas, ele interpreta e entende que essas estradas encruzilhadas são agora os godos, e ele precisa convidar os godos para as bodas do Deus anfitrião. E ele começa a evangelização de uma tribo sanguinária, poderosa. E é mais que isso, Úfilas, ele inventa a língua gótica para os godos, ele traduz a Bíblia, assim como São Jerônimo iria traduzir, ele traduz a Bíblia para os godos. E os godos passam a ter a palavra de Deus, e há uma conversão. Agora não são mais os israelitas, aqueles que primeiro deveriam receber o convite, que se apresentam diante da mesa do Deus anfitrião, mas homens desqualificados, homens rejeitados, brutos, violentos, sanguinários, agora estão diante do Salvador e o reconhece como Deus. A mesma coisa com os francos, através de Clotildes e através de Clovis. Uma transformação repentina através daquela mulher, porque estes servos, e no meio deles estão servas de Deus, e aquela rainha era uma mulher temente a Deus, e leva o evangelho ao seu marido, que era o grande, poderoso senhor dos francos, e agora ele também abraça o evangelho. As encruzilhadas, as estradas foram alcançadas. Pouco mais adiante, é possível ver Agostinho de Cantuária com a grande responsabilidade de pregar o evangelho nas Ilhas Britânicas. E esse homem literalmente sai pelas estradas e encruzilhadas, e ele manda cartas e manda notícias para o seu senhor, o grande Gregório, e diz: eu não tenho forças para ir, eu não consigo ir, aquelas pessoas vão me trucidar, eles são violentos, são homens sanguinários, são bárbaros. E Gregório alimentava dizendo: vá, a ordem é ir para pregar o evangelho nas ilhas. E a história nos fala que Agostinho, ele foi se desviando de um lado para o outro, e voltava no mesmo ponto, e continuava a demorar, até que, já não mais podendo protelar aquela missão, ele chega nas ilhas, e ali ele tem os bretões, os saxões, os ângulos. Uma só dessas etnias poderia destruir legiões inteiras romanas, e ele começa a pregar o evangelho ali, e em breve, meus irmãos, as ilhas estavam tomadas pela graça e pela glória do Redentor. São as estradas e caminhos, locais difíceis para se palmilhar, locais inacessíveis para o homem comum, para o covarde, para aquele que não obedece, para o servo desobediente. Mas ali estão homens que Deus ama, não são mais os judeus procedentes do tronco de Abraão, mas são os degredados, são os rejeitados,
São, meus irmãos, as abominações do mundo. E estes agora são convidados. Quem não deveria ser convidado, agora é convidado para as bodas do Cordeiro, para as bodas do Deus anfitrião. A outra história riquíssima é de Patrick, aquele jovem capturado também, levado pelos celtas para a Irlanda. E aqueles celtas eram homens ainda mais violentos, bárbaros. E esses, realmente, as legiões romanas não queriam enfrentar. Eles enfeitavam as suas casas com as cabeças dos vencidos nas batalhas. E aquele Patrick, ele começa a pregar o evangelho na Irlanda, e os discípulos de Patrick entram pelas estradas da Irlanda, pelas encruzilhadas da Irlanda, pelas florestas da Irlanda, e anuncia o Senhor, o Deus anfitrião, aquele que organizou uma festa, está convidando vocês, pecadores, para a festa do seu Filho. A festa está começando, é necessário ir, o Senhor está aguardando vocês, arrependei-vos. E a Irlanda inteira abraçou o cristianismo. Não ficou um único metro quadrado da Irlanda que Patrick e os seus discípulos não pregassem o evangelho. Os discípulos de Patrick, segundo autores, salvaram a civilização. E se você procurar livros, você vai encontrar porque os irlandeses salvaram a civilização, porque eles são herdeiros de um patrimônio cristão que eles construíram enquanto a Europa estava se decompondo. E dali, do meio daqueles servos na Irlanda, sai Columba. Havia, meus irmãos, na Escócia, os Pictos. Eram homens guerreiros com o rosto pintado, sanguinários, homens que não recuavam diante da batalha, invictos até. E aqueles homens agora ouvem o evangelho de São Columba. Aquele homem entra pelas ruas, estradas, vielas, as encruzilhadas da Escócia e prega o evangelho, anuncia o Senhor Deus, o Deus anfitrião, aquele que organizou as bodas, está convidando a uma festa e você vai ser convidado, você está sendo convidado, arrependei-vos, vinde, aceitai o bendito Salvador. E não ficou também espaço na Escócia sem que o evangelho fosse pregado. Bonifácio saiu dessa região e agora Bonifácio está no norte da Europa, entre os germânicos ali, ruas, vielas, encruzilhadas desse mundo, locais que o homem rejeita, locais que não eram dignos para se encontrar um único convidado para as bodas do Senhor. Mas lá está Bonifácio, está pregando. Difícil pregar para os germânicos. Eles têm lá o seu Deus todo-poderoso, Odin. Eles têm lá o filho desse Deus, o famoso Thor, o carvalho sagrado. E Bonifácio está pregando. E ele passa anos pregando. E aquele povo não abraça o evangelho. O Senhor está convidando, o Deus anfitrião está chamando para as bodas, vinde. E aqueles homens recusando. Um belo dia, Bonifácio pegou um machado, se dirigiu ao grande carvalho de Thor e derrubou, para o espanto de multidões de germânicos que aguardavam uma resposta de Odin, culminando aquele homem que estava afrontando o seu poder. E o evangelho foi vencedor.
Aquela multidão foi alcançada, aqueles germânicos abraçaram o Deus de Bonifácio, foram chamados e aceitaram o convite, não rejeitaram como Israel o participar das benesses da boda do Cordeiro. E uma tradição poderosa de cristão, homens vigorosos saíram daquela região. Que obra extraordinária Deus faz através dos seus servos. E poderíamos caminhar pela história, poderíamos falar de Anselmo, poderíamos falar de Wycliffe, Rose, Savonarola, homens que todos vocês conhecem. Nós podemos pensar, meus irmãos, no trabalho de Wycliffe em traduzir a Bíblia, ou no trabalho de William Tyndale em traduzir a Bíblia inglesa. Eram homens chamando na Inglaterra novamente os pecadores para participar das bodas. O que falar de Lutero? Por quantas vielas Lutero teve que palmilhar? Por quantas estradas apertadas? Lá estava um jovem de 21 anos de idade, apenas senhor do mundo, Carlos V, e Carlos V quer, diante daquela dieta, a dieta de Worms, ele quer destruir aquele alemão da Saxônia que está pregando heresias. Mas lá estava Lutero, um jovem, diante de todos os magistrados, diante de todos os reis, diante do imperador, da igreja, dos seus próprios príncipes, e Lutero estava sozinho porque cumpria Lutero cumprir a ordem do seu magnífico Senhor, que disse: saia pelas ruas e encruzilhadas e pregue, saia pelas ruas e encruzilhadas e convide para as bodas a quantos encontrardes. E Lutero, diante do imperador Carlos V, ele dá testemunho do seu cristianismo. Ele deu, meus irmãos, prova que era de fato um servo vencedor, autêntico, não se acovardou diante daquela dieta inteira e proclamou o evangelho da graça para eles. Calvino, em 1539, Calvino foi expulso de Genebra para Estrasburgo pela grande reforma que ele havia feito em Genebra. E agora, já com as suas institutas na mão, ele foi recebido por Martin Bucer lá na cidade de Estrasburgo. E ele diz: foram os meus melhores dias ali, mas eu tive que voltar para Genebra. Preferia morrer 1000 vezes a voltar para Genebra, mas Genebra era a estrada, a Genebra era o atalho, e em Genebra ele deveria falar: vinde, bendito de meu Pai, vinde para as bodas do Cordeiro, a festa está pronta, os convidados rejeitaram, vocês agora são chamados para participar das bodas do Cordeiro. E agora Genebra torna-se o centro do protestantismo. Zwinglio, a mesma coisa. Melanchthon, a mesma coisa. Homens de Deus que resolveram atender a ordem do seu Senhor, de sair pelas ruas, pelas estradas e pregar o Evangelho. No transcorrer da história, é Deus demonstrando o seu amor, porque cada uma destas vidas que sai, são vidas que transmitem o amor e a misericórdia do bendito Pai. Meus irmãos, os moravianos chegaram a se entregar, a se venderem como escravos, para alcançar os escravos na América Central. Foram enviados para os 4 cantos da terra, com as mais terríveis privações, porque o mundo era a estrada, o mundo era as encruzilhadas para os irmãos moravianos, e eles pregaram o Evangelho. O que falar de Jonathan Edwards? O que falar de George Whitefield? O que falar de John Wesley? O que falar de Moody? O que falar de Spurgeon? Pregadores excepcionais. E aqui, meus irmãos, é necessário dizer que o Brasil foi também estrada, o Brasil foi encruzilhada,
para muitos missionários, servos de Deus, que receberam a incumbência: ide para o Brasil, ide pelas estradas, pelas encruzilhadas, ide por São Paulo, ide para o Rio de Janeiro, ide pelo Vale do Paraíba e pregai o Evangelho. Ashbel Green Simonton, Alexander Latimer Blackford, Franz Schneider, brilhante pregador alemão, George Whittenhill Chamberlain, Mary Annesley Chamberlain e tantos outros, Álvaro Reis, Matatias Gomes dos Santos, homens que não temeram morrer, mas que ouviram o chamado, amaram o chamado de Deus, apesar das dificuldades da estrada, apesar das dificuldades das encruzilhadas, pregaram o Evangelho. O mais impressionante deles, José Manuel da Conceição, um ex-padre. Por quantas vezes aquele homem não passou aqui, nessa antiga Dutra, ou próximo a ela? Por quantas vezes não subiu do litoral e passou por aqui, pelas cidades da região, cidades muito próximas do Rio de Janeiro, que foram as primeiras que receberam a presença deles ali para a pregação? Quantas vezes recebido a pedra, escorraçado, colocado para fora? Fala-se que da Gama ele foi arrancado de Jaú semi-morto pelas suas barbas, porque pregava nas estradas, ele pregava nas encruzilhadas, e a pregação era: vinde benditos, o Senhor Deus, o anfitrião, convida você para as bodas do Rei dos céus, do Senhor dos senhores, e você não pode deixar de participar. É o Evangelho sendo pregado, e esses homens de Deus anunciando. Jonathan Edwards, David Brainerd, Finney, entre os índios, nas 13 colônias, os pais puritanos pregando ali, saindo para outros cantos do mundo. O Evangelho, meus irmãos, ele deve, na dinâmica de Deus, ser entregue. As boas novas precisam ser entregue. Deus recruta os seus servos e diz: ide pelas estradas e encruzilhadas e convide o homem para as bodas do Deus anfitrião. Mais próximos de nós, nos lembramos das missões modernas. William Carey, sapateiro, ele passa o dia costurando o sapato e olhando para o mapa mundi, e ele tem um sonho: pregar o Evangelho na Índia. E William Carey, que é considerado um jovem sem muita habilidade intelectual, apenas na viagem, lá por volta de 1798, na viagem que ele faz da Inglaterra até a Índia, ele aprende mais de 30 dialetos. E quando ele chega lá, a sua esposa enlouquece, o seu filho morre, mas ali era a estrada e a encruzilhada daquele homem, e ele deveria pregar o Evangelho, e passou a sua vida pregando o Evangelho, traduzindo a Bíblia para centenas, dezenas de idiomas ali. Que trabalho extraordinário. Por que não pensarmos em James Hudson Taylor, que vai para a China, é o pregador da China, e ele sabe que a China é a encruzilhada dele, e como é difícil ali, uma outra cultura, um outro povo, perseguições, mas ele está a serviço do seu rei anfitrião, que lhe deu uma ordem, e ele precisa pregar o Evangelho entre os chineses, e ele prega: vinde bendito de meu Pai, porque também vós
fostes chamados para as bodas do Cordeiro, vinde depressa. E por muitos anos, aquele homem pregou o Evangelho ali. James Hudson Taylor, pregador dos maiores do Evangelho. Adoniran Judson, americano, que vai também para a Ásia e faz um trabalho excepcional. David Livingstone, escocês, que agora anda pelas matas da África sem deixar de pregar o Evangelho a centenas de tribos, convidando: vinde benditos de meu Pai. O Evangelho é agora ilimitado, as fronteiras não existem mais. Estes servos, apesar de pequenos e falhos, eles são instrumentalizados pela graça e são capazes de atravessar o mundo. E David Livingstone, que certa vez foi tomado por um leão, que o tomou como um gato toma um rato, ficou muito doente, mas não parou de pregar o Evangelho em todo o território africano, inclusive praticamente desenhando o mapa da África. E o que mais impressiona é John Paton, jovem, vai para as Ilhas Hébridas no Pacífico, e dizem: não vá, porque lá existem canibais. E ele diz: não tenho medo. A estrada, a encruzilhada de John Paton são as Ilhas Hébridas, e ele precisa anunciar àquela gente, canibais ainda, que eles estão sendo convidados para as bodas do Cordeiro, eles estão sendo convidados para as bodas do rei anfitrião, para o Deus anfitrião, e eles não podem faltar. E depois que ele cava um poço e obtém água potável, aquela gente converte-se ao Evangelho e abraça o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora há pouco tempo, poucos dias, faleceu Billy Graham, com aproximadamente 100 anos, pregador de estirpe batista, que anunciou o Evangelho pelos 4 cantos da terra. E para Billy Graham o mundo era as encruzilhadas e estradas, e neste mundo ele deveria pregar o Evangelho, como de fato pregou o Evangelho, até a morte, porque para ele era fundamental que os servos, que os pecadores fossem avisados do perigo da morte, e que é necessário em vida participar das bodas do bendito Cordeiro, ou do Deus anfitrião. Amados irmãos, a nossa igreja presbiteriana, igreja batista, a igreja metodista, luteranas, Assembleia de Deus e tantas outras igrejas evangélicas, elas sabem que são instrumentos de Deus em criar, em produzir, em educar servos para cumprir essa tarefa urgentíssima da pregação do Evangelho. O Senhor olha para esta igreja de vocês e Ele entende que desta igreja saem servos. É preciso sair, é preciso anunciar. Quantas não são as ruas de São José? Quantas não são as encruzilhadas, as vielas de São José? Quantas não são as pessoas aqui nessa belíssima cidade, uma das melhores do Brasil, que ainda não conhece as bodas do Cordeiro, as bodas do Rei da Glória, do Senhor do céu, para as quais o Senhor encaminha a vocês, a SAF, a UPA, a mocidade, as crianças, os jovens, todas as instituições, porque há uma tarefa urgente para ser cumprida, e nós precisamos cumprir, e precisamos fazer. E depois, pelas estradas e pelas encruzilhadas, convidai para as bodas, a quantos encontrardes. Esta, meus irmãos, é a missão da igreja. É isso que nós devemos
guardar profundamente em nossos corações, nos levando à reflexão e a cumprir a ordem daquele Senhor, porque se assim não for, o próprio texto nos diz, conforme o segundo envio, ele mandou os seus soldados e as cidades foram destruídas, como foi o caso de Jerusalém, de Israel. Quantas vezes foi levada ao exílio, porque não recebeu o chamado para participar das bodas. Não percamos, meus irmãos, uma única alma nessa cidade, e não perderemos se nós absorvermos e dizer: Senhor, o chamado é para mim, é para a minha igreja, me permita, Senhor, participar, mesmo tão pequeno como sou, dessa responsabilidade tão cheia de privilégios, que é falar ao homem pecador das bodas do Cordeiro. Amém.